coisa, né, gente, assim, quando eu falo dessa questão do tempo, é que, assim, é lógico que esses estudos, eles são antigos, São né, muito Silvia? antigos, é. O que eu falo que é recente é que tem ganhado uma força recente, Isso. assim. Se a gente parar e pensar nas terapias integrativas, essa força, ela tem emergido, né, crescido dos últimos, sei lá, vou falar dos últimos 5 anos para cá, assim, de forma tão potente, né? Eu acho que no Brasil, a gente, assim, embora exista... A PNL já tem mais tempo, mais né? tempo. Não, a Constelação também acho que já tem 30 anos, acho que aqui no Brasil, mas, assim, a gente tem visto esse boom agora nos últimos anos, né? Nos últimos 8 ou 6 anos. 5 a 10 anos aí que a gente tem visto. Porque eu tenho uma teoria, tá, Márcia? Eu acho que, assim, nós estamos evoluindo numa velocidade muito alta. Ou melhor, a gente tem sido exigido a evoluir de uma forma muito rápida. E o evoluir cada vez mais a gente se sente pressionado pelas coisas que a gente vive, pelas dificuldades, pela ansiedade, pelo medo, que estão cada vez maiores. E às vezes, o tempo que você precisa para uma análise convencional, tal, ela tem uma abordagem diferente. Essas técnicas integrativas, elas têm uma abordagem muito pontual. Direta, a gente fala que é cirúrgica mesmo. Então, é uma forma de você ir buscar de uma forma rápida esse conteúdo do inconsciente e para trabalhar isso. Mas eu acho fundamental quando, por exemplo, um cliente usa a terapia integrativa em complemento à terapia convencional. Claro. Porque daí ele está suportado, né? Ele está olhando... Um vai complementando o outro, isso, né? Elas não são rivais. Eu acho que elas têm que trabalhar juntas. Essa é uma grande questão que a gente tem, né? Assim, de como o mercado, né? Quando a gente fala do mercado, como os profissionais, de alguma forma, eles criaram ali uma certa resistência, né? No sentido de aceitar. Eu vejo, por exemplo, muitos psicólogos que trabalham aí na questão da terapia convencional que aceitam super bem até estudam, vão se preparar para integrar o trabalho que fazem ali no seu consultório, né? Enquanto que outros ali desconstrói isso, né? Sim. Como que é esse olhar, Silvia? Porque a gente está falando quando a gente pensa em terapia, num processo de ajudar o ser humano a lidar com as suas dores, com seus conflitos, né? Não é muito contraditório profissionais, sejam você de um terapeuta integrativo ou um terapeuta convencional, entrar em atrito para discutir uma coisa que a gente sabe que vai ajudar as pessoas, entende? Então, eu acho que esse é o paradigma que a gente tem que quebrar. Grande desafio aí, né, gente? O grande desafio é esse. É entender que tudo é em prol do paciente. Ninguém está querendo roubar espaço de ninguém. Porque eu acho assim, a terapia continuada, né, da psicoterapia ou da psicanálise, elas vão acompanhar o dia a dia desse cliente, vão trazer para ele uma reflexão de cada coisa que acontece. Enquanto que as terapias integrativas, elas podem fazer isso, sim, mas elas não têm a mesma necessidade, da mesma frequência, da mesma forma. Então, quando você tem uma questão que emperra, e a gente sabe que na psicoterapia tem questões que emperram, então, de repente, lançar a mão, na verdade, de uma terapia integrativa que pode ir mais fundo nesse aspecto, só vai ajudar o trabalho do terapeuta. E o que você falou é bastante interessante. Eu estudei constelação, por exemplo, com algumas psicólogas que usam isso. Eu tenho tido muitos casos eu já constelei psicólogas e essas psicólogas me indicam os pacientes dela para vir com você. E todas as pessoas que vão fazer o atendimento comigo, eu pergunto: você está em terapia? Quando a pessoa fala está, eu falei, ok. Porque uma das coisas que se fala, por exemplo, da constelação, é falar, as pessoas às vezes não estão prontas para ver aquilo e elas podem surtar. Sim, qualquer coisa pode acontecer durante um processo de psicanálise, um processo de psicoterapia. Toda vez que você acessa o seu subconsciente, você não sabe o que vai trazer, né? Exatamente. Você tem que, assim, o quanto que... Agora, o que acontece, por exemplo, a gente, como facilitadora, como terapeuta, a gente consegue também perceber o quanto de informação que aquele cliente tem condições de lidar naquele momento.
E outra coisa que a gente... Para acessar, né? Para conseguir acessar ou não, né? Ou não. E é isso que você falou. O fenômeno, a gente trabalha com fenômeno, né? Porque não é uma coisa da ciência, que é 2 mais 2 é 4 e tudo bonitinho. É um fenômeno que a gente está trabalhando. E dentro do fenômeno, a gente consegue... existe a entrega da informação também para nós facilitadores daquilo que é possível lidar naquele campo, que eu como facilitador e aquele cliente como cliente. Claro. Então, existem informações que a gente percebe que às vezes é too much. Então, fala, não, tomate, né? É too much. Então, você vai ponderar se você consegue entregar aquilo de uma outra forma, se você deve entregar aquilo, que a gente tem que ter bom senso em qualquer situação. Claro. Né? Agora, existe... Bom senso é a alma do sucesso do profissionalismo, Sim. né? Da gente saber aquilo Sim. que a gente pode ou não entregar, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que é isso que é importante. A gente ouviu, tem muita... nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito falar, por exemplo, coisas boas e coisas ruins da constelação. Quem passa pelo processo e tem um resultado ruim, precisa ver o quanto essa pessoa, primeiro, estava disposta a olhar para isso. Né? Por exemplo, eu não constelo quem não queira. Não adianta você falar para mim, olha, eu vou dar de presente para minha irmã porque ela precisa muito. Se ela não quiser... Ela quer. A primeira coisa, a pessoa tem que querer estar naquele momento ali. E o campo, ele é magnânimo. Ele é mágico, porque ele vai trazer o que precisa ser visto. Silvia, você está trazendo aqui uma questão que eu fico pensando assim, né? Na verdade, eu atendo pessoas, né? Não como terapeuta, mas dentro dos processos de coaching que eu faço, né? Uhum. Que é uma outra metodologia, né? Buscando aí alta performance, né? Naquilo que a pessoa quer. Mas uma das coisas que eu identifico muito é assim, essa questão desse querer, né? Uhum. Porque muitas pessoas, gente, assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer uma terapia, eu quero fazer um processo de coaching, eu quero fazer... Mas, assim, esse querer, muitas vezes, ele está mais pelo que as pessoas estão falando do que realmente a pessoa quer, né? E aí, a minha pergunta aqui para você, né? Uma pergunta aí, quando a gente pensa nas pessoas, né, que nós atendemos ali, essa questão da crítica e do elogio quando se fala em qualquer área, né? Seja ela, por exemplo, na constelação familiar, no Theta Healing, lá nas terapias que você faz, né? Nossa, isso aqui foi ótimo. Não, isso aqui foi horrível, né? Isso não vai muito do querer, do quanto a pessoa se entrega de fato para aquilo? Tem que ter uma sintonia, né, Márcia? Eu acho que, assim, às vezes... E acho que uma coisa importante de se falar o terapeuta é gente. Ele tem momentos em que, assim, a gente tem que ter a noção de quando você consegue entregar alguma coisa ou não. E, assim, existe uma coisa que se diz, o cliente certo chega para o terapeuta certo. Então, existe uma sintonia. Você está com a pessoa certa naquele no lugar momento. certo. Então, sim, o querer... Não adianta... Eu já tive casos de constelar pessoas que você mostra o que está acontecendo, você observa e fala, olha, é essa dinâmica que está acontecendo. Então, você alinha essa dinâmica com a pessoa. Se ela quiser e se ela falar, eu não quero... Já tive gente que falou assim, eu não quero olhar para isso. E você vai falar o quê? Bem. Ok, é um direito que você tem. Ninguém escolha, vai fazer, né, você ajoelhar e falar, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Se isso não vem do campo como uma coisa que está naquele momento. Então, assim, não adianta querer fazer a pessoa engolir goela abaixo, que eu tenho que tomar meu pai, eu tenho que tomar minha mãe, que a gente usa bastante na constelação. Se a pessoa, ela não está naquele momento. Então, assim, eu gosto muito de dizer que nós somos uma cebola. A gente tem várias camadas. Então, você tira aquela primeira, vai verificar se a pessoa consegue olhar aquilo. Se ela não conseguir, tá tudo certo. Você entregou o que você pôde, ela captou o que pôde, e isso vai ser um processo. O processo de autoconhecimento, o processo de autoanálise, de se compreender, ele é lento. Ele, não digo que ele é lento, ele depende da pessoa. Isso, o tempo também depende de você, né? Eu tenho, por exemplo, eu trabalhei um período lá no CAPES, né, atendendo o pessoal, e foi muito engraçado que um dia a gente estava numa roda, gente, e um dos pacientes, ele virou para mim e falou assim, né? E eu que estou aqui nesse lugar há mais de 15 anos e não melhorei. O que você tem a dizer sobre isso?
Aí o terapeuta que estava lá na época, lá trabalhando com a gente, né? Ele vira e fala assim, o que você tem a dizer sobre isso? Por que você está aqui há 15 anos? Pois é. Não é por minha causa. Né? Não é por... É você. O que você... Você está ali há 15 anos, mas o que você, de fato, está fazendo para mudar essa realidade do que você está passando? Porque é muito louco isso, né? A gente... eu estou vindo aqui nessa terapeuta há mais de 15 anos, e aí? Não está resolvendo nada. Mas peraí, você vai na terapia e a terapeuta fala assim, você precisa se cuidar, fazer isso, isso e isso. Você faz... Né? Você chega na terapia, você entrega a tua verdade? Porque muitas vezes as pessoas chegam lá na terapia, né, Silvia? E não falam a verdade. Sim. Né? Sim. Não falam. Olha, você sente, a gente sente a energia, né? E talvez isso seja uma coisa interessante do que você falou. Por exemplo, eu acho que a terapia integrativa tem um pouco mais de autonomia nesse sentido. Porque mesmo que existem verdades duras de se engolir, né? Com certeza. A terapia convencional, ela vai conduzindo dentro do teu limite, daquilo que o cliente daquilo que você entrega. Se abre, se permite. Se permite. E mesmo que o terapeuta, né, o psicoterapeuta, o psicanalista perceba a dinâmica toda que está por trás, ele tem que ir conduzindo esse cliente, porque eu estudei psicanálise também, tá? Eu não atendo como psicanálise, mas eu estudei. Então, você tem que ir conduzindo essa terapia de forma que ele vá percebendo paulatinamente aquilo que ele tá vivendo. E, às vezes, demora para cair a nossa ficha. Eu mesma, tem coisas depois de anos de fazendo terapia e tudo mais, que eu demorei para perceber o que estava acontecendo comigo. Era o meu processo, eu tinha minha negação, minha autossabotagem. É isso, né? A gente entra nessa questão, né? Quando a gente está na terapia, a gente se autossabota, né? Sim. Você. E aí, Silvia, assim, a pessoa vai lá, ela faz a terapia nesse processo de autossabotagem, né? Por um tempo isso funciona, a pessoa começa a se sentir bem, aí ela para a terapia, né? E aí passa um período, a pessoa está lá sentindo as mesmas dores, as mesmas situações, e aí ela se pergunta, por que de novo eu estou nessa situação, né? O trabalho é individual, né? O trabalho é de cada um. E, assim, cada um tem suas batalhas para travar, né? Claro, então, contra si mesmo. E porque esse processo a gente está falando aqui de terapias integrativas, né, gente? E o processo de você olhar para você mesmo não é fácil. É dolorido. Dói muito, né? Porque você tem que olhar com a verdade nua e crua. O que você... porque eu acho que assim, né, Márcia, o que a gente até a gente conseguir perceber o que é o ego, o que é a nossa personalidade e o que é de fato a nossa essência, não é um processo São simples. 3 caminhos bem diferentes aí, É um processo de a gente ir se descobrindo, e a gente sempre tem coisas para descobrir. Ninguém que está vivendo nesta terra está completo. Não tem ninguém aqui. Tem gente que está muito bem, ótimo. Tem sim, tem gente que veio para fazer um trabalho maravilhoso. Mas, assim, nesse sentido de despertar mesmo a consciência. Claro. Que eu falo que o trabalho que a terapia integrativa faz é o despertar da consciência. É você trazer consciência para aquilo que você não quer olhar às vezes. E você resiste, a gente nega, né? Como a gente tende a botar o véu na frente para não enxergar. E assim, todas as terapias vão chegar em alguma forma lá. Mas assim, o quanto eu acho que as terapias integrativas, elas trazem meio uma coisa mais pão, queijo, entendeu? Para a gente olhar.